Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu quero agradecer as mensagens que vocês mandam para mim, tá bom? Aqui no YouTube, no WhatsApp. Eu leio cada uma delas. Esses últimos 2 dias tá muito corrido e eu não consegui ler, mas amanhã eu vou estar lendo todas as mensagens aí, mandando coraçãozinho nas mensagens. Gratidão. Não deixem de mandar a mensagem, né? Tem dia que é mais corrido pra gente, tem dia que não, tá bom? Mas eu vou acompanhar as mensagens aí. E agradeço as mensagens de vocês. Incentiva bastante. Eu sinto o espírito quando eu leio a mensagem de vocês, né? O simples até amanhã, só de sentir que a pessoa tem esse compromisso de estudar todos os dias é muito bom, tá bom? Quero mandar um forte abraço aí para as pessoas que estudam comigo online, né? Pelo Zoom, das 5h20 da manhã até as 6 da manhã. Ontem foi uma aula incrível, né? Os testemunhos das pessoas ali eu amei. Tá bom? Então, um forte abraço a todos. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui João capítulo 1, o versículo 11, 12 e 13. Só 3 versículos aqui. Eu vou ler os 3 versículos na íntegra, inteiro, e depois eu vou voltar fazendo alguns comentários aqui. Bom, diz assim, ó. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Bom, são esses 3 versículos aqui. Então, começando aqui, né, a coisa mais a gente vê a observação nesse versículo aqui é que fala que Deus, né, que Cristo ele deu poder para aqueles se tornarem filhos de Deus. E aí então vem essa pergunta na nossa mente: ué, mas a gente já não é filho de Deus? Como assim a gente vai se tornar filho de Deus? Então a mensagem vai ficar em torno disso hoje, tá bom? Nós já somos filhos de Deus, como assim a gente tem que se tornar filho de Deus? Tá bom? Então vamos lá. Aqui, só para compartilhar, desde o Velho Testamento a gente vê esse termo sendo usado, tá bom? Desde lá do livro de Gênesis, a gente ouve lá as escrituras dizendo o quê? Que os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens. O que significa isso? Os filhos de Deus eram aqueles que obedeciam aos mandamentos de Deus e que tinham convênio com o Senhor. E os filhos dos homens eram aqueles que tomavam outros rumos na vida e não faziam parte, né? Não queriam adorar ao Senhor, não seguiam a Deus, tá bom? Então o Senhor lhe dá uma repreensão lá, porque os filhos de Deus estavam mais interessados pelas filhas dos homens, tá bom? Então ele dá um puxão de orelha ali sobre isso, tá bom? Porque era para nascer famílias que eram firmes, né, em seguir a Deus, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem essa distinção no Velho Testamento, mas aqui ele começa no versículo 11, né, dizendo: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Seus o quê? Seus filhos, aqueles que fazem convênio com o Senhor, tornam-se filhos dele, tá bom? Claro que tem muitas outras coisas que nós precisamos fazer. O convênio que eu me refiro é ser batizado e seguir ao Senhor. Bom, falando um pouquinho sobre isso, qual que é a diferença aqui, né? Todo mundo não somos filhos de Deus, como assim a gente vai se tornar filho de Deus? Bom, todos nós temos o mesmo Pai Celestial, tá bom? Ele criou os nossos espíritos e aí nós nascemos nessa terra. Então todos nós somos irmãos, porque todos nós temos o mesmo Pai, tá bom? E aqui quando fala sobre se tornar filho de Deus, tá bom? Aqui se implica em um novo filho de Deus, né? Nascer de novo. Tudo isso, o batismo é um simbolismo, né? De nascer da água ali, é um novo nascimento, tornar-se uma nova criatura. Então, ser filho de Deus, se tornar filho de Deus, significa fazer convênio com ele. Como o Senhor, né, ele já tinha convênio com a casa de Israel, então esses eram seus filhos. Então, neste versículo, quando diz aqui, ó, veio para o que era seu e os seus não o receberam, ele veio entre os seus próprios filhos, a nação que tinha convênio com o Senhor. As outras nações não tinham, tá bom, esse convênio. E aí ele continua dizendo, que esses que eram deles, que faziam parte do convênio do Senhor, não o receberam, não aceitaram Jesus Cristo ali, tá bom? E aí o versículo 12 diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhe poder para serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Bom, aqui nós podemos observar duas coisas: que Deus ele nos dá poder para se tornar filho dele.
Quando ele fala que nos dá poder, é porque nós temos o direito de escolher, o arbítrio de escolher fazer convênio com ele, entrar nas águas do batismo e fazer convênio com Deus, tornando-se assim filho de Deus, tá bom? Então, outra coisa aqui também, a gente não deve imaginar, é só a nossa escolha, porque aqui mesmo já leva a ação para Jesus Cristo, né? Porque diz assim, ó, e deu-lhes poder. Quem deu o poder? O próprio Cristo. Então, apesar que é por meio de Cristo que nós nos tornamos filho dele, tá bom? É também por meio da nossa escolha. Nós escolhemos, mas quem deu o poder para nós nos tornar filho dele é o próprio Salvador, tá bom? Então isso é uma ação de Deus. E nós tem aqui como responsabilidade as nossas escolhas, o arbítrio também. E aí então ele finaliza no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nem os que nasceram do sangue, então significa que aqueles agora que nasceram da linhagem, né, da casa de Israel, não significa que eles são filhos de Deus, tá bom? Porque para se tornar filho de Deus não é pela linhagem sanguínea. Então você não precisa ser judeu para ser salvo, tá bom? É isso que significa. Também não pela vontade da carne ou do homem, mas pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. Né? Assim como as Escrituras mencionam, que ao nascermos nessa terra, nós passamos por 3 processos, tá bom? Nós temos o processo de gestação, né, na barriga da mãe, que tem a água ali, é importante a água. Tem também ali a parte que é o sangue, né? O sangue nutre aquele corpo que está sendo gerado ali, né, dentro da placenta. E também temos também o espírito, né, que habita dentro desse corpo. Então são 3 coisas para esse nascimento terrestre, tá bom? Isso é mencionado nas Escrituras. Então é pela água, pelo sangue e pelo espírito. E dessa mesma maneira nós devemos nascer para Deus. Então, pelas águas do batismo, tá bom? Pelo recebimento do Espírito Santo e também pelo sangue de Jesus Cristo que é expiado por nós. Quando nós fazemos isso, né, então nós nos tornamos filhos de Deus. Então é por meio do convênio, tá bom? Que ele explica aqui. Bom, eu vou ler uma escritura aqui que deixa algo bem claro para nós, né? É Atos capítulo 17, versículo 29. Eu gosto muito dessa escritura que diz assim, ó. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Bom, então, sendo nós geração de Deus, ou seja, filhos e filhas de Deus, nós devemos cuidar de se tornar semelhante à divindade. Né? E aí Paulo ele usa aqui alguns materiais que são nobres, né? Ele usa o ouro, usa a prata, e usa pedras esculpidas também, né? Então, ainda que nós sejamos filhos de Deus, né, nós devemos nos tornar filhos de Deus por meio do batismo, por meio do convênio e por meio de trabalhar, né, as nossas imperfeições para sermos mais parecidos com Deus, tá bom? Então, por isso que Paulo usa esses 3 elementos. O ouro, né? O ouro, uma pepita de ouro, se você achar na rua, você nem reconhece, né? Mas ela tem um grande valor. E o ouro também, para ele se tornar aí como uma aliança, né, 18 quilates ou coisa assim, ele passa por um processo de purificação. Ele vai para o fogo do ourives, tira aquela escória, né, aquela sujeira e torna-se só o ouro mais limpo ali, tá bom? Então, mesmo o ouro, ele precisa de um refinamento. E por isso que Paulo está falando, né, que é como o ouro, ou como a prata. A prata também tem um certo cuidado ali, tem que limpar, né? Então também é um material que precisa de certos cuidados. E pedra esculpida, né? Como podemos colocar aí diamante ou rubi, que tem aqueles cortes, eles precisam ser lapidados para se tornar bonito. Assim como nós, né? Nós somos filhos de Deus, sim, né? Mas nós precisamos ser refinados pelo fogo do ourives. Nós precisamos ser lapidados para se tornar melhores filhos de Deus. Sempre que eu compartilho essa história, essa escritura aqui de Paulo, capítulo 17, eu me lembro de uma história do puro sangue, né? Que é a raça de um cavalo árabe que eu vou compartilhar com vocês. Existia uma raça de cavalo árabe que eles passam por um teste para se tornar um puro sangue. O que era o requisito para ele se tornar um puro sangue? Eles tinham que vir de uma linhagem que era de cavalo puro sangue. Puro sangue significa uma raça já, né?
Então, eles tinham que vir daquela raça, né? Então, o cavalinho tinha que nascer ali daquela raça. E o que acontece? Ainda que ele tivesse nascido de pais puro sangue, né? Ainda assim ele tinha que passar por um teste na vida dele para saber se ele ia se tornar um puro sangue. Qual que era esse teste? Né? Esse cavalo ele era muito bem tratado, tá bom? E ele era submetido a alguns afazeres durante algum tempo, né? Por exemplo, no primeiro ano ele recebia um treinador ali, o treinador amarrava, né, ele no cabresco e fazia todas as coisas que ele tinha que fazer durante o dia, mas quando chegava no final do dia, quando ele ia levar o cavalo para beber água, o dono, né, o dono do cavalo, ele chegava e apitava, né, ele fazia um assovio ali, e aí o cavalo, o que estava manejando o cavalo ali não deixava, né, o treinador, ele ir beber água, ele puxava o cavalo e levava até o dono e fazia ele baixar a cabeça. Aí o dono ia lá e passava a mão na cabeça desse cavalo. Após ele fazer isso, ele estava liberado para ir beber água. E isso ele vai fazendo ali nesse percurso de um ano, né, com esse treinador. O cavalo é muito inteligente. No segundo ano ele nem precisa aí de uma pessoa que ficar conduzindo ele pelo cabresco. Ele sabe fazer todas as coisas, ele vai até lá, come feno, ele é escovado, faz os exercícios dele do dia. E no final do dia, quando ele vai beber a água, né, o dono novamente aparece ali e faz um apito ali, um assovio. E naquele momento o cavalo ele para e vai até o dono, né? E baixa a cabeça ali, o dono passa a mão na cabeça e depois ele está liberado. Aquilo era um simbolismo de que antes que ele quisesse fazer a vontade dele, que era beber água, né? Antes de suprir a própria necessidade dele, ele ia primeiro obedecer ao seu Senhor. Então ele ia primeiro lá e baixava a cabeça. Por acaso, se ele se esquecesse, né, de ir primeiro no dono, aí o treinador entrava na frente e fazia ele ir primeiro lá no dono e baixar a cabeça. Bom, esse é um processo de 3 anos. Após 3 anos de treinamento, então chega o teste, né, para ver se ele vai se tornar um puro sangue ali. O que ele faz, né? Eles pegam esse cavalo, levam para o deserto e amarram fincam uma estaca bem fundo no deserto e amarra esse cavalo ali. Ele fica por 3 dias no deserto, né? A língua dele fica parecendo um couro seco, né? E não muito longe dele ali tem água para que ele possa beber, né? Mas como ele está amarrado, ele não consegue chegar até essa água. Então ele fica ali perante essas testemunhas, né? Testemunhas árabes ali vendo se o cavalo ficou certamente ali amarrado esses 3 dias sem beber a água. E aí quando chega o terceiro dia, as testemunhas ficam de prova ali e o dono do cavalo fica ali também, né? Em seu posto ali, localizado. E aí eles soltam o cavalo. O que o cavalo quer, né? Durante 3 dias no deserto, né? Ele quer água, então ele vai correndo beber a água. E nesse momento, o dono, ele faz um assovio, né? Ele faz aquele apito lá. E se nesse momento o cavalo parar e voltar até o seu dono e abaixar a cabeça, ele se torna um puro sangue, né? Um cavalo de alto valor, de muitos dólares aí valendo, né? Muitos milhões de dólares. Porém, se ele beber a água primeiro e depois voltar até o dono, né? Ainda que ele seja puro sangue, da linhagem de puro sangue, ele se torna um pangaré. Ele não se torna um puro sangue aí por mérito, tá bom? Então, na nossa vida também, a gente também está sendo treinado. Nós já somos filhos de Deus, mas os testes que nós fazemos nessa terra, ou seja, as coisas que nós aprendemos por meio das escrituras, tudo que nós aprendemos, nós temos que pôr em prática. Quando vem a situação, a gente tem que se lembrar desses ensinamentos e fazer primeiro a vontade de Deus. E aí sim a gente está se tornando um puro sangue, né? Estamos nascendo de Deus. É esse o significado dessa história, né? De nós sermos filhos de Cristo, né? É obedecer aos mandamentos de Deus, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.